Era um final de tarde abafado na BR-364, um trecho castigado pelo sol e pela poeira, lá no meio do caminho entre Mato Grosso e Rondônia. Meu velho Scania, o gigante da BR, ia no ritmo dele, carregado até a boca com a música no rádio abafando o barulho do motor. Eu vinha de uma viagem longa e o cansaço começava a bater, mas a gente que é de estrada aprende a ir no automático, sabe? Foi numa curva, perto de um matagal denso, que meus olhos, já acostumados a escanear cada detalhe da pista, prenderam-se numa imagem que me fez frear o caminhão num solavanco. Ali, na beira da estrada, sob o sol que ainda castigava, estava uma mulher com 5 crianças. Não era uma parada normal, não. Era uma cena que gelou meu sangue. A mulher estava sentada no chão de terra, a cabeça baixa, com os ombros curvados pelo peso de quem carrega um mundo nas costas. Acima dela e das crianças, uma lona feita de sacos de ração velhos servia de abrigo improvisado, protegendo-os do sol impiedoso. Havia um fogão improvisado com latas e pedras, com restos de cinzas e uma garrafa de água pela metade, parecendo valer ouro. No colo da mulher, um bebê dormia, alheio à dureza do mundo ao seu redor. Os outros 4, crianças pequenas, de idade variando entre uns 3 e 9 anos, estavam encolhidos ao redor dela, os olhos fixos em mim, mas sem curiosidade, sem esperança, apenas uma profunda exaustão. Eles eram magros, as roupas sujas e rasgadas, e os olhos da mulher estavam secos. Não havia mais lágrimas ali, como quem já chorou tudo o que tinha e não restava mais nada. Era uma cena de desamparo que quebrou o coração de quem, como eu, já viu de tudo um pouco nessas estradas. Eu parei o caminhão, o motor ainda ligado no mínimo, e desci. O calor da tarde parecia uma fornalha, e a poeira grudava na pele. A mulher me olhou, e as crianças, de olhos arregalados, me fitavam sem um pio. Ninguém estendeu a mão, ninguém pediu esmola, sabe? Era um silêncio que falava mais alto que qualquer grito. Era o silêncio de quem está no limite, de quem já perdeu a voz de tanto clamar. Boa tarde, eu disse, me aproximando devagar, sem querer assustar. Tudo bem por aí? Precisam de ajuda? A mulher demorou um pouco para responder, como se as palavras pesassem. Boa tarde, moço, ela finalmente disse a voz rouca. Tamo indo para casa da minha irmã, lá em Cuiabá. Se Deus quiser, a gente chega. Cuiabá? Daquele ponto da BR-364 era uma eternidade a pé, e a direção que ela seguia era, para piorar, o caminho contrário ao que a BR-364 levava para Cuiabá. A gente estava indo em sentidos opostos. Eu olhei para as crianças. Eram magras, os rostos sujos, as roupas gastas, os pés rachados e sangrando de tanto andar. O menor, um menino de uns 3 anos, abraçava uma boneca de pano suja. A mais velha, uma menina de uns 9, tentava disfarçar a fome, olhando para a estrada com um vazio no olhar. O bebê no colo da mãe ainda dormia, mas era um sono fraco, preocupante. A cena me deu um nó na garganta. Eu ali, com meu caminhão cheio de carga, meu bule de café quente e a marmita garantida, sentia uma revolta crescendo no peito. Revolta com o mundo, com a injustiça que se exibia de forma tão crua na minha frente. E, para ser bem sincero, eu senti vergonha. Vergonha de estar ali, bem alimentado, com meu caminhão que era meu abrigo, enquanto aquelas vidas se arrastavam pela beira da estrada, sem ter nada. Eles não pediam nada, mas precisavam de tudo. A dignidade daquela mulher, que mesmo na miséria não estendia a mão, me tocou fundo. Ela não estava ali pedindo caridade. Ela estava lutando pela vida dos filhos dela, a cada passo. E eu, Raimundo, o caminhoneiro calejado, senti que a minha rota naquele dia tinha que mudar. A minha carga, a minha vida, de repente, pareciam muito pequenas diante daquele abismo de necessidade. Eu voltei para o caminhão, mas meus pensamentos estavam longe da carga ou da próxima entrega. Aquela cena, na beira da BR-364, o silêncio da mulher, os olhos das crianças, tudo aquilo me martelava a alma.
Eu que sempre me considerei um lobo solitário da estrada, um homem prático, de repente me vi confrontado com uma realidade que exigia mais do que pragmatismo. Exigia humanidade. Não pensei duas vezes. A decisão veio de dentro, um instinto que há muito tempo eu não sentia com tanta força. Eu não podia deixar aquelas vidas para trás. Abri a porta da carroceria do meu Scania, o gigante da BR, e comecei a arrumar o que dava. Minha carga era de material de construção, mas tinha um espaço ali, no fundo, onde eu poderia improvisar um lugar para eles. Empurrei alguns sacos, ajeitei umas lonas. Não era o luxo de um ônibus, mas era abrigo, era segurança. Voltei para a mulher, que me olhava com um misto de curiosidade e desconfiança. Senhora, eu disse, minha voz mais firme agora, não tem como vocês irem a pé. A estrada é perigosa demais e ainda falta muito para Cuiabá e vocês estão indo para o lado errado. Entrem no caminhão. O que é meu, agora é de vocês também. Ela me olhou e por um instante vi um lampejo de incredulidade em seus olhos. Mas as crianças, ao ouvir as minhas palavras, abriram um sorriso fraco, quase imperceptível, mas que valeu mais do que qualquer pagamento de frete. A mulher, então, começou a chorar. Não na minha frente, não para que os filhos vissem. Ela se virou de costas, o corpo tremendo, e as lágrimas desceram silenciosamente por seu rosto marcado. Era um choro de alívio, de exaustão, de gratidão. Eu fingi que não vi. Olhei para a estrada, sentindo um nó na minha própria garganta. A verdade é que segurei as lágrimas também. O choro dela era um eco do meu próprio coração, que se apertava com aquela cena. Ajudei as crianças a subirem na carroceria, uma por uma. Eram leves, frágeis, e a cada toque eu sentia o peso da responsabilidade, mas também uma leveza na alma que há muito tempo não experimentava. O bebê, que ainda dormia, foi o último a ser entregue à mãe, que o aninhou com carinho. Quando todos estavam acomodados, eu voltei para a cabine, liguei o motor. A BR-364, que antes era só mais uma estrada, agora se transformava num caminho de destino. Minha vida, a vida daquela mulher e de seus filhos, acabava de tomar um rumo que eu jamais poderia ter imaginado. E eu sabia, naquele instante, que essa seria a carga mais importante que eu já transportei. Com a família improvável acomodada na carroceria, Raimundo engatou a primeira marcha e o gigante da BR voltou a rodar. A estrada, que antes era uma rotina, agora se apresentava sob uma nova luz. Cada quilômetro era mais do que distância. Era uma jornada de redenção, um trajeto que ele sabia ser o mais lento da sua vida, mas, sem dúvida, o mais importante. O destino era Cuiabá, uma cidade a centenas de quilômetros de distância, e ele sabia que não poderia ir direto. Parou em cidades pequenas, em vilarejos afastados, onde a presença de um caminhão grande, com crianças na carroceria, passaria mais despercebida. Na primeira parada, numa lojinha de beira de estrada, Raimundo desceu e comprou tudo o que pôde com o pouco dinheiro que tinha em espécie. Pacotes de bolacha, frutas, leite em pó e garrafas d'água. As crianças comiam com uma avidez que cortava o coração, e a mãe, com os olhos marejados, agradecia silenciosamente. Mas a ajuda de Raimundo não parou na comida. Ele viu os pés machucados das crianças, as roupas poídas. Em uma cidade maior, onde se sentiu um pouco mais seguro, ele parou em uma loja popular e comprou roupas novas, simples, mas limpas, e chinelos para cada um. Ver o rosto delas se iluminar com um par de chinelos novos foi algo que ele não esqueceria jamais. As crianças, antes silenciosas e retraídas, começavam a se soltar. Sorrisos tímidos apareciam, e os olhinhos curiosos observavam cada movimento do caminhoneiro. O menino do meio, de uns 7 anos, o mais magrinho de todos, se aproximou de Raimundo enquanto ele dirigia. Ele estava sentado no banco do carona, ao lado do bebê, que agora estava mais desperto. Tio! O menino chamou, a voz fraca, mas carregada de uma doçura que fez o coração de Raimundo dar um salto. Você é um anjo? A pergunta, tão pura e inesperada, atingiu Raimundo como um raio.
Ele sentiu os olhos marejarem e um nó se formou em sua garganta. Não conseguiu responder imediatamente. Apenas apertou o volante com mais força, tentando disfarçar a emoção. Ali estava ele, um caminhoneiro solitário, acostumado à dureza da estrada e à indiferença do mundo, sendo chamado de anjo por uma criança que ele mal conhecia, mas que já tinha conquistado seu coração. Aquele trajeto não era apenas uma viagem, era uma travessia da alma, um reencontro com a bondade que ele pensava ter se perdido em algum ponto da vida. As horas na estrada pareciam não ter fim, mas o cansaço era abafado por uma energia nova que aquelas crianças me traziam. Parei poucas vezes só para abastecer e para deixar os pequenos usarem o banheiro. Sempre atento, sempre discreto. O sol já estava alto quando o gigante da BR apontou nos arredores de Cuiabá. A mãe deles, que até aquele momento eu ainda não sabia o nome, me guiava do jeito que dava, com as poucas lembranças que tinha da casa da irmã. A gente chegou num bairro simples, ruas de terra, casa pequena, dessas de alvenaria, com portão de madeira e pintura desbotada. Ela apontou com o dedo trêmulo para uma delas. Respirei fundo e parei o caminhão. Meu coração, que já estava calejado de tanta coisa, disparou. Era ali que tudo ia se resolver. Nem deu tempo de desligar o motor. A porta da casa se abriu num baque, e de lá saiu uma mulher com o rosto abatido, olhos fundos, mas com a mesma fisionomia da mãe das crianças. Correu na direção da rua. Era a irmã. Os olhos dela arregalaram assim que viu a irmã e os pequenos descendo da carroceria. Todos vivos, todos inteiros. Parecia que ela já não esperava mais por isso. "Márcia, meu Deus, você está viva! E as crianças?" gritou com a voz engasgada. Aí descobri o nome dela, Márcia, guerreira demais. O abraço das duas foi daqueles de travar o mundo. Longo, apertado, chorado. As crianças viram a tia e se jogaram na cena. Os rostos antes pálidos agora tinham cor, tinham riso. Mas eles não me largavam. O menino que me chamou de anjo segurava minha calça. Os outros se penduravam em mim como se eu fosse da família. E o bebê, que até então mal tinha feito som, agora estava no colo da Márcia. Soltou um barulhinho fraco, uma espécie de riso abafado. Foi o primeiro sorriso dele em dias. E aquilo valeu cada quilômetro. O abraço das duas irmãs e o sorriso daquele bebê. Aquilo era mais do que recompensa. Era o tipo de coisa que a gente não espera, mas que muda tudo por dentro. Aquele reencontro em Cuiabá foi a prova de que a esperança, por mais amassada que esteja, ainda encontra brecha para florescer. Ajudei a levar as trouxinhas deles para dentro da casa. Era pouca coisa, só umas roupas gastas, uns cobertores. Mas o alívio no rosto deles valia ouro. As crianças já corriam curiosas pelo quintal de terra batida. Márcia conversava baixinho com a irmã. E eu já ia pegar a estrada de novo. Minha parte, pensei, já estava feita. Mas antes que eu subisse no gigante da BR, ela se aproximou. O rosto tinha mudado. Já não era só alívio, tinha dor, tinha urgência. Segurava uma sacola velha, dessas de pano grosso. Abriu ali mesmo e tirou uns documentos amassados. Eram certidões, carteira de trabalho, umas cartas com as bordas rasgadas. "Diz, seu Raimundo", ela começou, a voz trêmula, "eu preciso lhe contar. A gente não estava indo para a casa da minha irmã por acaso. A gente estava fugindo, tentando recomeçar. Fiquei parado, só escutando. Ela contou que o marido dela, pai das crianças, foi preso injustamente. Trabalhava numa fazenda grande e foi acusado de um roubo que não cometeu. Era coisa de gente graúda. Armaram para ele. Eles tentaram provar a inocência dele, venderam o que tinham para pagar advogado, mas a justiça nunca chegou. A gente perdeu tudo, seu Raimundo. Tudo mesmo", ela disse, com os olhos marejados. Depois disso, foram despejados. Os amigos sumiram. Os vizinhos, antes tão próximos, se afastaram. Começaram a olhar torto, talvez por medo, talvez porque acreditaram nas mentiras.
Sem casa, sem dinheiro, sem ninguém, saíram a pé com aquelas crianças pequenas, tentando achar um canto para recomeçar. Nós andamos por dias, comida acabando, água quente, ela disse, apontando para o quintal. Só não parei porque olhava para eles e sabia que não podia desistir. A gente acreditava que em algum lugar dessa estrada alguém ainda enxergaria a gente, que alguém veria a nossa dor. Fiquei quieto, a garganta travada. Aquela sacola rasgada, cheia de papel velho, era o resumo da vida deles. Um passado de dor escondido ali no fundo da mala. A estrada não é só pó e asfalto. Ela carrega histórias que a maioria nunca vai ouvir. Histórias que não saem na televisão. Histórias que passam ao lado do nosso retrovisor todo dia. E sem querer, naquele dia eu fui o cara que olhou. Fui o sujeito que parou. A história da Márcia me apertou o peito como uma cinta de carga mal regulada. Aquele monte de papel amassado, o marido preso por um crime que não cometeu, a fuga, o despejo, aquilo tudo pesava mais do que tonelada de cimento. Fiquei ali, calado, ouvindo, sentindo aquela impotência de quem queria fazer mais, mas não sabia como. Eu sabia que levar eles até ali já tinha sido um milagre. Mas não era o suficiente. Márcia precisava de um recomeço de verdade. Não dava para viver de favor para sempre. E provar a inocência do marido dela ainda ia ser uma guerra cara. Pensei no dinheiro que eu tinha guardado. Era o que eu vinha juntando fazia meses, centavo por centavo. Ia usar para arrumar a suspensão do gigante da BR, que já vinha rangendo feito porta-velha. Não era muito, mas era o que eu tinha. Levantei decidido. Ela me olhou achando que eu ia embora. Fui até o caminhão, abri o porta-luvas e peguei minha carteira. Tirei de lá um envelope amassado, grosso. Voltei para dentro da casa. As crianças ainda corriam no quintal, inocentes de tudo. Márcia e a irmã conversavam num canto da sala. Estendi o envelope para ela. Dona Márcia, o que eu fiz foi pouco, eu sei. Mas isso aqui é tudo que eu tenho. A suspensão do caminhão eu vejo depois. Mas criança não pode ficar com fome, nem sem teto. Ela olhou para mim, depois para o envelope. A expressão dela mudou. Era como se ela não acreditasse. Os olhos, antes secos de tanto sofrer, se encheram d'água. Ela desabou. Cobriu o rosto com as mãos, soluçando. O corpo dela tremia. A irmã dela também começou a chorar, encostada no batente da porta. Nem tentou esconder. As crianças pararam de brincar. Se aproximaram devagar, percebendo que alguma coisa forte estava acontecendo. Olhavam para o envelope, depois para mim, e uma por uma elas começaram a chorar baixinho, com os ombrinhos tremendo. Até o bebê, no colo da tia, soltou um choro fraquinho, como se sentisse, no instinto, a importância daquele momento. E eu que achava que já tinha chorado tudo nessa vida, senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto sem controle. Não consegui segurar. Aquela cena, aquele choro coletivo, de gratidão, de alívio, foi como um sinal. A prova de que, por mais simples que fosse minha vida, por mais que eu só tivesse o caminhão e a estrada, eu tinha feito a diferença. Me virei devagar, subi na boleia, liguei o motor. Não fui embora mais leve, mas fui embora mais homem, fui com mais alma. Desde aquele dia em Cuiabá, minha vida nunca mais foi a mesma. Voltei para a estrada, claro. O gigante da BR continuou firme, engolindo quilômetro por quilômetro nesse país sem fim. Mas não era só carga que eu levava agora. Levava lembrança, levava aquele choro que me atravessou feito faca. Levava um propósito que eu nem sabia que existia antes. A suspensão que eu tinha deixado de consertar por causa da doação acabou sendo arrumada mesmo assim. Um mecânico amigo, lá de Rondonópolis, soube da história e bateu o pé. Não ia cobrar nada. Disse que aquilo que eu tinha feito era coisa rara, coisa de gente grande. A notícia correu mais rápido que carreta, descendo serra sem freio. Posto em posto, parada em parada, os colegas vinham me cumprimentar. Uns com aperto de mão forte, outros só com aquele olhar respeitoso. Virei meio que uma lenda.
mas sem alarde, do jeito que eu gosto. Silencioso, mas presente. No painel do caminhão, entre nota fiscal e canhoto de frete, agora mora uma foto. Simples, tirada com celular emprestado pela irmã da Márcia. Na imagem, ela e os 5 filhos, todos sorrindo. Cada um de um jeito, cada um com uma expressão que parece dizer obrigado, sem usar palavra nenhuma. Às vezes, quando o mundo me cansa, quando a solidão da estrada pesa demais, eu olho para aquela foto. Respiro fundo. E lembro, tem coisa nessa vida que dinheiro nenhum compra. Lembro que mesmo no meio da poeira e da indiferença, ainda existe espaço para a bondade florescer. A estrada nunca foi só asfalto, é alma, é travessia. E quem ajuda alguém a chegar num lugar melhor, também chega, mesmo que não saiba. Hoje, cada vez que dou partida no gigante da BR, eu carrego mais do que tonelada de carga. Carrego o eco daquele choro, o calor daquele abraço, a certeza de que naquele dia eu fui mais que caminhoneiro. Fui humano.